Glórias a Deus. Os irmãos podem tomar nossos assentos. O tema da campanha é Gerando Milagres. Nós entendemos, irmãos, que gerar milagre não é fácil, porque o milagre sempre é e será algo sobrenatural. Aquilo que não está pautado na minha força, na minha inteligência, na minha sabedoria, naquilo que eu posso fazer para que o milagre aconteça. É sempre ao contrário, é sempre da parte de Deus para com a gente, ainda que talvez a gente não mereça, não esteja, muitas das vezes, preparado, mas se o Senhor tiver um propósito no milagre que você deseja, vai acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas das vezes a gente quer milagres em prol da gente. E às vezes não acontece, ou acontece e acaba, porque é um propósito meu, pessoal. Não é um propósito para que Deus seja glorificado. Foi isso que o texto falou comigo. Então a gente vai discorrer o texto aqui. 1 Samuel capítulo 1, diz assim: E houve um homem de Ramataim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zofe, Efrateu. Este tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana, e o nome de outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subia, pois, este homem da cidade de ano em ano a adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, e estavam ali os sacerdotes em Siló. E estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções de sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava a parte excelente, porquanto ele amava a Ana. Porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre, e a sua competidora excessivamente a irritava, para embravecer, porquanto o Senhor tinha cerrado a madre. Verso 7 diz: Assim o fazia ele de ano em ano, quando ele subia à casa do Senhor. Assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? O texto vai dizer que de ano em ano essa família subia a Siló. Estudando esse texto, eu encontrei informações de que da onde ele estava para chegar a Siló eram muitas montanhas, subidas e descidas. Por isso, ele só ia uma vez ao ano fazer esse sacrifício. Então a gente entende que era uma preparação muito grande, muito boa, para que quando ele entregasse o sacrifício dele ao Senhor, o Senhor recebesse, porque o sacrifício já era anual, então era demorado. Então, quando ele entregasse, ele queria entregar o melhor dele. Mas só que o destaque do texto que eu li é sobre Ana e Penina. A Bíblia diz que Eucana vai subir com a sua família, e o texto é bem claro em dizer que ele tinha duas mulheres. Uma tinha filhos e filhas, e a outra não tinha. E essa a irritava. Irmãos, da onde ele estava até onde ele ia sacrificar, era mais ou menos aproximadamente 40 quilômetros de distância. Então você imagina o que Ana não passava nesses 40 quilômetros de distância, ouvindo e vendo a sua adversária a irritando. Eu tenho filhos e você não tem. Eu tenho filhos e você não tem. Porque é muito difícil para a gente, na caminhada, a gente caminhar sem aquilo que a gente gostaria. Então, quando a gente não tem isso, a gente até caminha, mas caminha faltando algo. Até aí tudo bem. Mas alguém pegar dessa sua falta e começar a zombar e a te irritar, imagina como é que não seria esse cenário, você andar 40 quilômetros indo, 40 quilômetros voltando, e uma pessoa te irritando
tocando na ferida da sua falta. Mas ainda assim, Ana ia junto com a sua família. Acredito que ela ficava chateada, óbvio, ela é ser humano, mas o texto não relata qual seria a reação dela. Se ela questionava, se ela brigava, pedia para Eucana repreender a adversária dela, não. Ela só reagia no tempo e no local certo. Aonde que era? Lá no sacerdote, em frente ao sacerdote Eli. Ela chegava lá e lá ela se derramava, ela entregava a sua adoração. O texto vai dizer que o seu marido dava a ela a melhor parte do sacrifício. Meditando sobre isso, perguntei a um amigo, ele me explicou um pouco melhor. Ele me explicou, Alexandre, o que acontecia com o sacrifício? Era sacrifício de animais ainda naquela época. Então, a metade do animal para frente era oferecido ao templo, e a metade do animal para trás era oferecido para quem estava sacrificando, ele, Eucana e sua família. Por isso o texto vai dizer que Eucana dava o melhor a Ana. Vamos conjecturar aqui. Se fosse um boi, talvez ele estivesse dando para Penina, um chão, um lagarto, e para Ana, que não tinha filhos, uma picanha, uma alcatra, dando a melhor parte para Ana, porque o texto vai dizer que ele amava mais a Ana do que a Penina. Mas só que para Ana, para quem está com essa falta, esse melhor da terra é indiferente, porque a gente precisa de algo do céu, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Ela não queria um filho para esfregar na cara da adversária e dizer, agora eu tenho um filho. Porque senão ela não faria esse voto com o Senhor, de que entregaria, se Deus desse um varão, ela entregaria no templo. Ela queria gerar, só que o texto vai dizer que o Senhor cerrou a madre de Ana. E aí eu começo a entender, irmãos, que o propósito de Deus, ele é e sempre será maior do que os nossos desejos, as nossas dores e as nossas limitações. Deus não se limita ao tempo, Deus ele é atemporal. Ele está em todo o tempo, em todo lugar. Então isso revela para nós um pouco do que esse texto reflete, né, e aplica na nossa vida nos dias de hoje. O Senhor cerrou a madre de Ana, e durante anos ela passava por essa irritação, até que ela faz um voto ao Senhor. Até que Eli, o sacerdote, vê ela orando. Mas só que na oração dele, ele não consegue entender, discernir o que ela está falando. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de orar com alguém aflito, com o coração apertado, com o coração angustiado. A pessoa não consegue verbalizar aquilo que está dentro do coração. Por vezes ela só chora, por vezes é muita lágrima, por vezes é um ruído de dor da alma. E se você olhar para o lado, você não consegue discernir o que ela está querendo transmitir. Até porque não vai ter muito o que a gente fazer, é só interceder. Então o sacerdote olha aquela cena e ele fala, mulher, para de beber vinho. E ela olhando para ele, ela diz, eu não estou bebendo vinho, estou amargurada, estou aflita. E ela começa a se revelar a pessoa certa e no lugar certo. Porque até ali ela não tinha paz, ela não sentia fome, ela estava dentro de uma aflição terrível, na qual ela não conseguia botar para fora. E na caminhada, o seu marido não a entendia, porque era algo do céu. A Bíblia vai dizer que coisas espirituais só os espirituais a discernem. Então, o que eu quero dizer nesse começo aqui dessa aplicação, porque tem coisas que não adianta você falar para quem está lá fora. Não adianta você abrir o coração para quem está lá fora, porque não vai entender as suas angústias, as suas aflições, a sua demanda, porque há algo entre você e Deus. E só quem está em Deus vai poder entender e talvez te ajudar em oração naquele pedido do seu milagre. Porque se o teu milagre tiver um propósito de Deus em cima daquilo ali,
Irmãos, vai acontecer para a glória de Deus. Um testemunho muito rápido meu, eu tinha um sonho de ter um carro. Já contei isso aqui, comprei o carro. E nas minhas orações, antes de comprar o carro, eu falava, Senhor, esse carro é para você, é para a tua obra, eu vou ajudar meus irmãos, eu vou fazer, eu vou acontecer na igreja. Deus abençoou com o carro. Tinha culto terça-feira, o que o Alexandre fazia? Ele tinha prometido de vir ajudar os irmãos. Hoje não, vou dar uma volta com a varoa. Quinta-feira, culto de libertação. Vou para o culto? Não vou hoje não. Camila quer ir na praia, vou dar uma volta na praia com a varoa. Não deu muito tempo, minha filha me ligou, passando mal no hospital, na escola, eu fui buscá-la, bati com o carro, perda total. Não sobrou nada do carro. Falei, Senhor, era uma promessa tua, era um milagre, mas o Senhor faz lembrar as nossas orações, as nossas petições. E eu lembrei que eu não estava cumprindo com o voto que eu fiz. Falei, tá bom, Senhor, eu vou mudar a minha oração, já que eu não consegui cumprir a primeira, eu vou mudar a minha oração. E assim eu mudei, irmão. Está dizendo, o carro não é mais do Senhor, é para a glória de Deus, mas o carro é meu, da minha casa. E sempre que eu posso, eu vou ajudar na obra do Senhor. É diferente uma oração. Ah, Alexandre está dizendo que o carro não, o carro é meu, eu comprei, mas sempre que eu posso e estiver disponível, eu vou ajudar na obra do Senhor. É diferente de eu votar algo e não cumprir. O Senhor, ele tem a capacidade de tomar de volta, de requerer, de te parar, de fazer o que ele quiser. Porque se foi ele que deu, ele dá, ele tira, ele tem esse poder. Então, seguindo o texto, a Bíblia vai dizer que o profeta, o sacerdote, vendo que ela não comia e não bebia, só chorava, e ele libera uma palavra. Está no verso 17, se os irmãos puderem acompanhar. Diz assim, verso 16, vamos ler do 16. Não tenhas, pois, a tua serva, filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pediste. E disse ela, acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Louvado seja Deus. Uma palavra liberada pelo sacerdote fez essa mulher se levantar. Como eu disse há pouco tempo atrás, tem coisas que não é para ser dita lá fora. Tem coisas que é para ser dita aqui dentro e para a pessoa certa. A Bíblia vai dizer que Deus, ele é um Deus de paz. Então, através da paz de Deus liberada a esse sacerdote, ele libera essa paz a essa mulher. Vai em paz. E Deus conceda a sua petição. São duas coisas que o profeta libera para ela. Paz e que Deus deseja, realize o desejo do seu coração. Porque sem paz, irmão, é difícil a gente caminhar. Foi dito pela preletora da quinta-feira passada que tem coisas que não são, tem milagres que não são liberados na hora, é na caminhada. Então pode ser que talvez o pastor, alguém libere uma palavra para você hoje, aqui agora, e você não veja esse resultado. Alexandre, o que eu faço? Eu vou parar então. Não, continue caminhando. Continue perseverando. O texto vai dizer que Ana perseverou em oração. O que é perseverar? É continuar, é tentar, mesmo as coisas dando errado. A gente tem a triste mania de achar que quando dá errado é a ausência de Deus. E quando dá certo é presença de Deus. Irmãos, estamos muito enganados. Tem muita coisa que dá errado na nossa vida e é a permissão de Deus. O texto vai dizer que ela irritava. O Senhor não sabia que a adversária ia irritar Ana, mas isso faz parte de todo um processo para que seu milagre seja gerado. Deus não vai entregar um propósito, um projeto, um milagre a qualquer um. E os nossos milagres e os projetos de Deus, ele requer de nós um nível de amadurecimento, um nível de capacitação para aquilo que Deus tem para a sua vida.
A nível de salvação, Deus não faz acepção de pessoa. A nível de salvação, Deus não faz acepção de pessoa. Mas a nível de usar para cumprir os seus propósitos na terra, Ele escolhe cada um a dedo para que aquilo seja concretizado. E quanto mais difícil é, a gente pode ter um pouco de discernimento do que Deus vai fazer através daquela situação. A gente pega a história de Moisés, foi jogado no Nilo e aconteceu o que aconteceu na vida dele. A gente pega aí a dificuldade do tempo de Sara para gerar. Quando o anjo aparece e fala a ela está atrás da cortina, fala Abraão, ela ri, porque ela já tinha 90 anos de idade. Imagina uma mulher de 90 anos gerar, ela mesmo ri e fala, não tem como nem mais dar de mamar. Mas o Senhor tinha um propósito na vida de Sara. E se tem uma coisa que Deus não respeita na terra, é padrões humanos. Deus não respeita padrões humanos. Ele não respeita idade, Ele não respeita fila, Ele não respeita tempo, porque Ele tem propósitos na nossa vida. Então, possa ser que algumas coisas estejam paradas na nossa vida pela própria permissão de Deus. E isso é o reflexo de Deus tratando na nossa vida, para que quando a gente receber tal propósito, tal promessa, a gente consiga entender e entregar isso ao Senhor. Eu, Alexandre, acredito que a chave de Ana virou quando ela fez um voto ao Senhor e disse, Senhor, se tu me deres um homem, eu te entrego e será para ti todos os dias na sua casa. Eu acredito que Deus, mesmo já sabendo, olhou, era isso que eu precisava. Porque o cenário a qual esse texto estava sendo contado aqui, contextualizado, Ofni e Finés, o filho de Eli, estava fazendo bagunça, horrores no templo, que não vem ao caso com esse texto. Então, Deus precisava de alguém para botar no lugar de Eli. Então, Deus prepara um sacerdote para estar no lugar de Eli. E o texto vai discorrendo, e o verso 19 diz assim, e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Louvado seja Deus. Irmãos, esse se lembrar dela é o mesmo se lembrar de Deus quando bota Noé na arca. A Bíblia vai dizer que Deus se lembrou de Noé. Esse lembrar aqui não é que a gente está esquecido, irmãos. É que a gente está dentro do tempo do Senhor, sendo preparado, sendo amadurecido, muitas das vezes sendo amassado para que o propósito seja cumprido na nossa vida. Então, quantas vezes a gente não ora e olhando para o céu e falando, Senhor, não aconteceu. Senhor, a porta não se abriu. Senhor, quando vai acontecer aquele emprego, aquela oportunidade, aquela vaga? É o Senhor olhando para a terra e falando, meu filho, você ainda não está pronto. Eu não esqueci de você, mas só não é o tempo ainda de a porta ser aberta. Porque tem portas que Deus abre e a gente mesmo fecha. A Bíblia vai dizer, gente, tem porta que Deus abre. Tem um ditado que diz assim, Deus abre a porta, o nosso caráter a mantém aberta. Então, se a gente não for leal à porta que Deus abrir, Deus é capaz de fechar a porta também. Então, o texto vai dizer que marido e mulher se relacionaram e Deus se lembrou dela. Louvado seja Deus. Essa é uma noite reflexiva, irmãos. É uma noite que Deus pode estar lembrando da gente. Eu não posso ser injusto dizer que Deus vai lembrar de todos. Pode, Ele é Deus. Talvez Deus esteja lembrando só de um nessa noite. Talvez esse um não esteja nem aqui, mas através de você que veio, Deus pode estar lembrando de alguém lá. Deus pode estar falando, através da sua perseverança, através da sua oração, através da sua busca, eu vou lembrar de tal pessoa. Porque o milagre não é de gente para gente, não é de pai para filho, não é de irmão para irmão, é do céu para a terra. E como é que a gente consegue? Com o sacrifício. Mas só que o sacrifício nosso hoje não é mais um sacrifício de animal, como era naquela época. Paulo vai dizer aos Romanos 12, verso 1 e 2,
Se a Pamela puder botar aí para mim, me ajuda. Romanos 12, verso 1 e 2. É o sacrifício de hoje. Diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresente os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Alexandre, eu quero sacrificar hoje. O que eu faço? Sacrifique a você mesmo. Eu não vou. Eu até posso ir, mas eu não vou porque eu vou me sacrificar. Eu estou com vontade de tal coisa, mas vai desagradar o Senhor? Não faça. Não vá. Se sacrifique. Jesus, na caminhada, ele diz assim para o jovem, deixa tudo e segue-me. O jovem não quis sacrificar deixando tudo para trás. Ele preferiu agarrar as coisas que ele tinha e deixou Jesus embora. Então, talvez hoje seja uma oportunidade para que a gente possa aprender que, através da nossa perseverança, Deus pode lembrar da gente. Que o nosso sacrifício vivo, nossos corpos, nossa mente transformada, seja alcançada pelo Senhor. Que o Senhor possa receber o nosso sacrifício. Antigamente, como eu falei, era um animal que era botado ali cozido e a fumaça subia, o Senhor recebia através dessa fumaça. Será que hoje, se nós formos apresentarmos ao Senhor o que a gente tem para entregar ao Senhor, vai cheirar um cheiro bom, suave, agradável ao Senhor? Ou a nossa condução, a nossa conduta diária tem ferido os princípios bíblicos? Porque se tem ferido os princípios bíblicos, irmãos, é tempo da gente se consertar ainda. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o nosso advogado. Virá como juiz, mas hoje ele é um advogado. Então, esse mesmo advogado está aqui, nesse momento, para defender as nossas causas diante de Deus. Porque se depender de nós mesmos, a gente não consegue, irmãos. Nós somos miseráveis, somos falhos, somos pecadores. E isso cheira mal diante do Senhor quando a gente crê na força do nosso braço. Quando a gente crê que as coisas acontecem porque é mérito nosso. Não é, irmãos. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga a Israel. O Senhor, o inimigo nos teria engolido vivo. Você tem a noção, irmãos, do que é isso? É a mesma coisa que a gente ser jogado aos leões numa jaula e a gente ser engolido vivo. Assim é o inimigo. Ele está ao nosso derredor, doido para tragar a nossa vida. Alexandre, por que não traga? Porque a boa mão do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos. Mas até quando? Até Jesus voltar. Porque a hora que ele voltar, aí vai ser o tete a tete. Não tem para onde correr, não tem como dar desculpa, não tem como enganar mais a ninguém, não tem como mentir para ninguém. É você e ele. Então, voltando para o texto, vai dizer aí, o verso 22. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido... Perdão, verso 20. Sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque dizia a ela, eu tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor. E o sacrifício anual ia cumprir o seu voto. Porém, Ana não subiu, mas disse a seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, disse, faz o que bem te parecer aos teus olhos. Fica até o desmame, tão somente confirme o Senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite a seu filho, até que o desmamou. 24. E havendo-o desmamado, levou consigo 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa de Siló, e à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda uma criança, muito criança. E degolaram o bezerro, e assim trouxeram o menino a Eli. E disse ela, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher
que aqui esteve contigo para orar ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição, e eu que eu lhe tinha pedido. O texto é bem claro quando ela diz, por esse menino orava eu. Por vezes, irmão, eu vou falar por mim, às vezes a gente ora muito errado. A gente ora pedindo certas coisas que estão fora do nosso alcance, fora da nossa visão. Essa mulher, com muita sabedoria, ela orava, Senhor, me dá um menino. Ela não orava por um profeta, ela não orava por um sacerdote, ela não orava por um levita, por um cantor, por um pregador, por um missionário. Ela orava por esse menino. Porque antes dele ser o que a gente deseja, os pais desejam, ele passa por um tempo, esse tempo chamado de criança, de infantil, de imaturidade, que isso tudo depende da gente, dos pais, para guiá-los, né? Até que eles se tornam ali 18, 17 anos e possam trilhar o caminho dele. A Bíblia vai dizer, ensina a criança no caminho que se deve andar, e jamais ele se desviará. Esse texto eu, Alexandre, lia de forma errada. Eu lia que ensina a criança o caminho. Existe a diferença de ensinar o caminho e ensinar no caminho. O caminho você direciona, ó, vai por aqui, vai por ali. Quando a Bíblia diz ensina no caminho, é o caminho que os pais estão trilhando. E o filho está olhando os nossos passos. Baseado nisso, ela diz, por esse menino orava eu. Então, acredito que enquanto ela estava ali desmamando esse menino, que foi o período que ela teve para ficar com ele, enquanto criança, ela continuava orando por ele, porque o texto vai discorrer mais abaixo, dizendo que de ano em ano ela continuava indo sacrificar e levando roupas para ele, né? E cada ano era uma roupa diferente, porque ele ia crescendo. Para finalizar essa mensagem que eu quero trazer aos irmãos, eu quero dizer aos irmãos que a gente precisa aproveitar, irmãos, cada minuto que a gente tem para com Deus nessa terra, porque há um propósito dele para nossas vidas, propósito esse que talvez a gente nem entenda, talvez um propósito que a gente olha para a vida do lado do irmão, a gente vai falar assim, meu Deus, o irmão não passa nada, não sofre nada, o irmão tem casa própria, o irmão não paga aluguel, tem carro, tem isso, tem aquilo. E esse mesmo irmão está olhando para você falando, meu Deus, como é que essa irmã consegue suportar tanta dificuldade, tanta coisa, e isso, e isso, e isso. Mas são propósitos que Deus tem a cumprir na vida de cada um. E são propósitos diferentes. Nos dois propósitos, o nome do Senhor é glorificado. Mas só que para cada um há um propósito, cada um tem uma capacidade de suportar tal situação. Porque se não fosse assim, o Senhor daria todos os propósitos a qualquer um. E não é assim, não é dessa forma. A gente vê que não é dessa forma. Então, se a sua petição ainda não foi lembrada pelo Senhor nessa noite, creia que Deus pode se lembrar de você. Pode ser você hoje contemplado com essa lembrança do Senhor. Deus olhar o tempo e falar, meu filho, chegou a sua vez, chegou a sua hora. No caso de Ana, ele abriu a madre de Ana, e Ana gerou o que ela pedia, mas também, além do que ela pedia, Deus gerou a promessa, o propósito que ele precisava para aquele momento. Então, que as nossas petições sejam pautadas no Deus que tudo sabe, que tudo pode, que tudo vê. E o nome do Senhor seja glorificado nas nossas petições. Que a gente possa saber entregar tudo aquilo que Deus tem nos dado. A Bíblia vai dizer que é mais importante entregar do que receber. Então, se a gente souber entregar ao Senhor aquilo que nós temos de melhor e de coração, com boa intenção, a gente pode viver coisas grandiosas nessa terra e também no céu. Então, que a gente possa refletir sobre esse texto, essa mensagem, e ter noção e nível daquilo que Deus tem e está fazendo na nossa vida para que o propósito dele seja cumprido. Porque ele não explica o que está acontecendo no momento, ele só faz a gente caminhar.
E se a gente estiver atribulado, dificulta mais ainda. Mas se a gente está no meio de uma situação com paz, a gente consegue dormir, a gente consegue se alimentar, ainda que a gente esteja chorando, mas a vida segue para quem caminha. Então, que a gente possa caminhar com Jesus nessa noite, ainda que os nossos propósitos não tenham sido cumpridos por Deus, mas saia com uma certeza, essa noite pode ser a noite da lembrança de Deus para a sua vida. E se não for, continue perseverando no Senhor, tá bom? Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor ao coração dos meus irmãos.